Fluminense perdeu para o Grêmio. Você achou que não ia... Achou que ia vir aqui com a vitória? Achou errado, otário. O Fluminense perdeu para o Grêmio nesta terça-feira. E o pior é que quando perde terça-feira é que você vê todos os jogos de quarta puto. Pensando que poderia, quando a derrota do time tal acontecesse, você fala, meu Deus, poderia ter passado esse time. Quando a vitória do time tal acontece, você pensa, meu Deus, esse time passou a gente. Enfim, a vida é assim e a gente vai falar aqui individualmente, falar sobre cada jogador que atuou na partida entre Fluminense e Grêmio. E a gente já começa com ele. Não é Lucas Calegari, porque antes a gente tem que começar com o goleiro do Fluminense, que é Marcos Felipe. Marcos Felipe começa... E assim, melhor em campo do Fluminense pra mim. Acho que não é dúvida pra ninguém, né? Não é novidade pra ninguém. O 7,5, obviamente, porque ele toma um gol. Se o Fluminense tivesse conquistado o resultado, talvez a nota fosse um pouco maior. Fez 3 defesas muito boas. Não teve nenhum erro técnico ali durante o jogo. Então o gol era uma cabeçada praticamente impossível de se pegar. Então, 0 culpa de Marcos Felipe. E aí a gente vem para a lateral direita com Calegari. Lucas Calegari. Numa partida que eu confesso, não achei uma partida ruim, assim, péssima de Calegari, não. Pra ser sincero, na verdade, da defesa, os dois laterais vão se safar. Achei a marcação do Fluminense muito mais deficiente pelo meio. Calegari faz uma partida que, pra mim, é uma partida quase que ok. Assim, enfim, é uma partida 5,5, uma partida de nota 5. Teve problemas ali na marcação? Teve e tal, mas foi longe de ser um problema, um problema gigantesco pra marcação do Fluminense, né? Assim, tal qual com o Marlon, só que Marlon achei melhor. Marlon achei que funcionou um pouco mais. Ofensivamente, eu tenho gostado de Marlon, tá? Ofensivamente eu tenho gostado de Marlon. Defensivamente ele ainda não me deu problemas. Mas ofensivamente eu tenho, inclusive nos cruzamentos. O aproveitamento do Fluminense, eu achei que fosse de repente alguma coisa com o Sport, enfim, do Fluminense ganhar mais do Sport, etc. Mas não. O aproveitamento do Fluminense com os cruzamentos de Marlon é muito superior a dos cruzamentos de Danilo Barcelos e Egídio. Não é à toa que hoje Marlon ia ter mais uma assistência. O cruzamento dele pro gol de Caio Paulista, a assistência era dele. Entendeu? Era dele. Enfim, 6,5 pra Marlon. Achei uma boa partida dele. Como eu falei, óbvio que ele fica muito refém também das outras atuações, né? Dos outros jogadores. Mas achei uma boa partida, sim, de Marlon. Enfim, um bom jogo. David Braz. David Braz, uma partida comum de David Braz, né? Depois de partidas boas, como diria lá o meme, empolgante, foi uma partida comum de David Braz. Não comprometeu demais, mas também ficou bem longe, bem longe de uma partida boa, de uma partida segura. Nota 5, teve alguns pequenos erros, nada que tenha sido também gritante. A gente vem para Nino, a estrela do jogo. Infelizmente, a estrela negativa. A partida de Nino foi muito ruim, assim, muito ruim do início ao fim. A gente tem raras exceções, na verdade. Eu diria que a rara exceção, na verdade, foi aos 24 minutos do primeiro tempo. Foi o único lance. Quer ver? Única coisa. Foi só esse lance que é o lançamento dele lá pra Calegari, enfim, a boa bola dele. Nota 1. É isso, assim, foi uma péssima partida. Ele falha, e o pior é que não é uma falha. Por exemplo, teve um cruzamento que Kahneman dá meio que uma furada, né? Chuta meio torto. E assim, não é uma falha desse tipo, porque falhas desse tipo, vou ser bem sincero, tá? Falhas desse tipo me incomodam menos. A pichotada. Por exemplo, se o problema de Marcos Felipe num gol tivesse sido uma bola veio no meio, ele foi encaixar e a bola passou por baixo das pernas dele. Então fosse um lance desse, isso me incomoda menos do que um lance em que ele falhe tecnicamente. Porque isso acontece. Um problema ou outro e tal, acontece. Agora, o erro de Nino no gol de Diego Souza é erro de manual. Ele tá em Diego Souza com a mão, Diego Souza tira a mão dele, quando vai pra trás e volta pra frente, ele já chegou atrasado. Foi isso que aconteceu nesse... Olha o barulhinho aí. Foi isso que aconteceu neste lance de Nino. Assim, fora isso, incontáveis erros, um erro de passe ridículo que gerou aquele contra-ataque que Douglas Costa chega cara a cara com o Marcos Felipe. Enfim, partida pra se lembrar de Nino. Pra lembrar que se ele quer ir pra Europa, se ele quer jogar bem no ano que vem, se ele quer atuar, ele vai precisar jogar
melhor do que ele... muito melhor do que essa partida. E esse fica o recado também pra Martinelli. Eita, peraí. Pra Martinelli. Agora sim, tá aí na tela. Uma partida desastrosa e que vai levar meio pontinho a mais do que Nino, porque não falhou no gol. A partida de Martinelli, sem o gol, tá? Tira o gol. A partida de Martinelli é pior do que a de Nino. Ele é pior do que a de Nino. Uma sequência de erros de Martinelli. E assim, eu olho aqui os números, Martinelli foi o terceiro do time a errar mais passes. Ficou atrás de Marlon e de Calegari, os dois laterais tentavam funilar na frente, Calegari empatado com Casares. Jogadores de frente. No caso de Martinelli, foi um número excessivo de passes dele. E eu vou listar aqui, ó, quem foram os jogadores que mais receberam passes de Martinelli. Nino, Iago Felipe e David Braz. Quando eu comparo aqui com outro jogador que jogou nessa posição também, eu vou achar André, que teve mais passes, 7 passes para Casares, para Martinelli e para Nino, mas teve passes para frente. Martinelli teve um número excessivo de passes para trás e passes errados, como eu falei, errou muitos passes e passes que foram problemas na frente da área, e não teve destaque defensivamente em roubadas de bola. Nenhum destaque. Martinelli desarmou menos, por exemplo, do que a mesma coisa que Caio Paulista ou John Kennedy. Defensivamente, Martinelli não foi bem. Foi uma partida muito ruim e, assim, fica a pergunta, que eu acredito que o Marcão irá responder para a próxima partida. Nonato. Vale, Marcão, experimentar Nonato? André. Assim, eu falei muito mal da partida de Martinelli, né? André foi bem, não. Eu sei que a gente tá gostando de André pra caramba. André aqui, pô, nota alta direto, jogando bem. A partida ruim de André! Nota 6, pô, tá jogando bem e tal. Duvido. Falei aqui quando o jogo contra o Atlético Paranaense. Meu amigo, se eu sou do Manchester, qualquer Manchester, já tava aqui, ó, pegando mala pra André, falando, não, mas a janela tá fechada. Ih, meu amigo, vai em shopping em Manchester, vai se aclimatar a cidade, vai tudo. Continuaria com isso. A partida foi ruim, ponto. A partida de André foi boa, não. Não foi boa. E falar que a partida de André foi boa é ou talvez medo de criticar, ou talvez ignorar achando que o histórico joga em todas as partidas. Com poucos minutos, seguidos erros de André na frente da área, repetindo, vá ver os melhores momentos, talvez deve ter lá. O lance com 30 segundos de jogo, André falha 2 vezes. Depois a gente vai ver outros lances que André perde a bola. Teve uma outra aqui, cadê? Que André perde a bola. 14 minutos, André dá um carrinho e volta trotando. É o passe que Diego Souza dá e Campaz chuta e Marcos Felipe pega. Dá o carrinho, ou seja, ficou o buraco e volta trotando. Outro lance, 5 minutos do segundo tempo. Erro de André e Kahneman, ou seja, André tava na frente da área, Kahneman roubou a bola e foi o passe que Campaz isolou. Ou seja, os lances de André aparentemente resultam em bolas boas de Campaz. Dito isso, não foi pior que Martinelli, obviamente, a nota é 4. Também organizou jogadas ofensivas, tem qualidade, vem jogando bem. Nessa partida não foi. A gente chega agora até o último meio-campista, foi Iago Felipe. Sobre Iago Felipe, aí é um pouco complicado, porque pra mim foi o melhor do meio de campo, longe de ter ido bem também. Foi uma partida boa de Iago Felipe, mas pra mim foi o melhor do meio de campo. Não tem como ignorar que na competição entre André e Martinelli, Iago Felipe leva melhor. Já citei números aqui dele durante a live, né? Citei números de Iago Felipe. E acho até que é um jogador que ele agrega muito a outros jogadores e ele mesmo se destaca muito pouco. Eita, peraí, que entrou a nota errada. Entrou a nota errada. A nota dele é nota 5. Foi um pouco melhor do que André, um pouco mais seguro, não tem erros decisivos e com a bola no pé, pouco fez, mas o pouco que fez quase que produziu. No lance, por exemplo, do gol impedido, se eu não estou enganado, não sei se foi do gol impedido ou de um outro lance de um cruzamento de Marlon, é ele que dá o lançamento para a bola chegar no campo de ataque. Então, assim, não, foi no lance do gol impedido, não, foi no lance do chute errado de primeira de Caio Paulista. Então, assim, uma partida normal de Iago, no nível de Iago, dentro de uma partida que a gente não ganha, nota 5. No ataque, Luiz Henrique. Esse pouco jogou, ok? Então, a nota de Luiz Henrique, até o momento em que ele estava no campo, pelo que ele estava produzindo, era 6,5. Assim, ele era a válvula de escape do Fluminense. E o Fluminense confiava muito em Luiz Henrique. Se lesionou, espero que não seja... Tomara, nossa. Mas tomara que não seja nada.
enfim, e até ali, aquele momento, era ele que criava jogadas, era ele ou o John Kennedy. E, enfim, acho que se ele não se lesiona, talvez a gente pudesse ver um futuro um pouco melhor pro Fluminense na partida também. Já que, como o Marcão gosta de dizer, os detalhes decidiram a partida. Eu acho que talvez esse detalhe de Marcos Felipe... De Luiz Henrique, talvez possa ter sido um desses detalhes que decidiu a partida do Luiz Henrique. Faz falta, e o Fluminense não pode depender de um garoto pra fazer falta desse jeito. Casares. A partida de Casares, quando eu boto em comparação com outros jogadores, ela foi muito afetada pelos outros jogadores. Ele recebe pouco a bola, participa pouco do jogo. Mas eu, sério mesmo, não consigo achar a partida de Casares pior do que a partida de André. Casares é muito refém do esquema. Quando ele recebe a bola, e a gente vai achar lances aqui, eu elogiei muito ele do jogo contra o Sport, mas sei que ele começando a partida ia ter problemas, porque ele é um jogador que, quando ele tem espaço, ele joga muito. Sem espaço, ele tem dificuldade pra jogar, quando é muito marcado. E aí ele precisa estar naquele modo épico pra jogar. Não tava nem perto desse modo épico. É aquele problema que Casares tem. Casares nunca tem regularidade. Pois é, porque ele entra, destrói na partida, no jogo seguinte ele entra e fica morto em campo. Não achei ele morto completamente, não. Achei que ele tentou participar do jogo, só que o problema é que o Fluminense esticava a bola pelas laterais e a bola pouco passava por dentro. Por quê? Porque quem que era pra poder passar a bola por dentro ali pra bola chegar em Casares? Os volantes. E a gente tá falando de uma partida péssima de Martinelli e ruim de André. Os zagueiros, uma partida média, baixa de David Braz e uma péssima partida de Nino. Ou o Fluminense ia afunilar jogadas, o que não fazia sentido nenhum. Você tendo ponta rápido, você afunilar a jogada, ou então a bola não ia passar no pé de Casares, e foi isso que aconteceu. A nota é 4,5 porque o desempenho técnico dele não é de todo ruim. Ele até tem ali alguns passos, mas muito sumido no jogo. Tinha que voltar, às vezes, lá atrás pra buscar a bola, e ele não é efetivo nisso. Diferente até de Ganso, que quando volta, até eu acho mais interessante no campo de defesa do que no campo de ataque nas últimas partidas. Casares não é muito desse estilo, então fica com a nota 4,5. John Kennedy. Vou repetir aqui o que eu falei sobre John Kennedy, tá? Uma partida em que ele ficou preso lá foi a primeira partida em que a gente viu o John Kennedy preso lá na frente. Viu o John Kennedy tendo que brigar com a zaga adversária, viu o John Kennedy não receber tanto a bola durante o jogo, e etc, etc. Isso dá a impressão de que o John Kennedy foi muito mal, mas eu não posso ignorar de que... Peraí, barulhinho aqui. De que John Kennedy foi o jogador responsável por 2 das 3 jogadas mais perigosas do Fluminense, tirando o gol anulado. Com 11 minutos... aliás, 2 das 3 não, 3 das 3, né? Porque no final das contas é ele que dá um bolão espetacular pra Casares, que o zagueiro vai cortar e quase faz o gol contra. Que era um bolão, aquilo lá era visão de jogo. E ele deu certinho, o zagueiro se antecipou a Casares, quase fez o gol contra. Isso com 11. Outro lance perigosíssimo do Fluminense, vem com quem? Com John Kennedy. Foi com JK, com 40 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu, tinha Marlon aberto, ele corta, tira do zagueiro, bate forte, o goleiro vai lá no cantinho pra espalmar, e ainda pega aqui depois. Quase que saiu o gol. Outra chance perigosíssima que teve que obrigar o goleiro a fazer outra boa defesa. E já no segundo tempo, com 14 minutos, ele recebeu o passe de Caio Paulista, mesmo com a perna errada, ele bate cruzado, outra boa defesa do goleiro. Aí eu não posso falar que o centroavante, que recebeu até pouco a bola comparado ao que ele normalmente recebe, e nas 3 chances que teve, aliás, nas 3 jogadas que foram criadas ali, que chegaram aos pés dele, foram as jogadas mais perigosas do Fluminense, todas com finalizações boas, não foi nenhuma que ele perdeu o gol cara a cara. Eu não posso falar que esse cara foi mal não, meu amigo, não tem condições de eu falar isso do centroavante. Se ele fosse um atacante de lado, eu poderia cobrar ele por outras coisas. John Kennedy é o centroavante do Fluminense nessa partida. Nota 5,5. A gente vai pro banco agora, né? Caio Paulista. Cara, Caio Paulista, ele entra com uma disposição invejável. Entra com... assim, é com tudo, uma disposição, uma qualidade, tapinha pra um lado e pra outro, menos gira de esquerda e pum, passe, assim, mas não dá, né, o cara é o rei do lance, pá, assim, sumiu tudo que eu poderia elogiar Caio Paulista, que aí vai voltando quando eu vou lendo as anotações, né, a boa jogada que de fato ele faz quando dá em John Kennedy, né, nessa que eu citei agora. Mas sumiu tudo da minha cabeça no momento em que Marlon cruza, a bola passa por John Kennedy,
passa, acho que era por Fred já, talvez, não sei, e ele tá sozinho. O gol tá pra cá e ele bate pra cá. O gol tava aqui, ó. Ele estou pra cá. De chapa e a bola sai na lateral. Some tudo da cabeça. Não gostei da entrada de Caio Paulista. Cai o nível. E, enfim, opinião impopular, ainda mais no momento em que esse jogador tá em rusga com a torcida, né? Futebolisticamente falando, entre Caio Paulista e Luca, você sabe a resposta, né? Mas pelo menos o meu coração diz o seguinte: entre Caio Paulista e Luca, Gabriel Teixeira já está treinando com um grupo. Eu prefiro o desconhecido. Gabriel Teixeira tava mal. Se machucou, vai voltar agora, eu prefiro ele. Tava mal antes, mas eu prefiro ele. Aí, assim, é difícil cobrar alguma coisa de quem entra já faltando 20 minutos, né? John Arias pouco participou do jogo. Frederico praticamente não participa do jogo. Abel Hernandes, então, não dá nem pra falar nada sobre Abel Hernandes e sobre Samuel Xavier, que já entraram na reta final. As mexidas de Marcão vieram tarde, já depois do gol, e o Fluminense só chuveirou pra área e, obviamente, vai dar merda. É isso. Tem a crítica ao Marcão lá na análise pocket por ter feito isso, e aos jogadores que entraram, obviamente que entraram depois disso, não tem muito a culpa do que foi mandado fazer.